estavam prestes a quebrar o juramento. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, ativa lá o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos e dá o seu like se você gostou do vídeo e faça seus comentários. Também compartilha com as pessoas que você ama. E nessa semana, foi uma semana muito importante. Nós fomos visitar lá o Templo de Salvador e teve a visitação da mídia e de outras autoridades e tudo mais, os VIPs, né? Pessoas, né, da política e outras pessoas importantes lá de Salvador e da Bahia foram lá visitar o Templo de Salvador. E foi uma experiência muito interessante, muito, muito boa. O Elder Ulisses Soares, um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, né, brasileiro, estava lá e acompanhou várias autoridades, deu várias entrevistas, e nós, da Central das Escrituras, também entrevistamos ele. E tem lá, ali no nos nossos conteúdos, se você acessar ali o nosso canal, você vai ver que a entrevista dele está lá, na íntegra, né? São uns 10 minutinhos só de entrevista, você pode acessar e desfrutar das palavras dele, dos ensinamentos dele. Nós tivemos a oportunidade de entrar no templo e ele nos mostrou as salas, todas as salas do templo, e ele foi nos ensinando várias coisas ali. Foi uma experiência grandiosa, maravilhosa. É um templo lindíssimo, tanto por fora como por dentro. Foi maravilhosa a experiência realmente. E é disso, já que nós estamos aqui essa semana falando sobre a alma de 53 a 63, aqui tem muitas coisas, são 10 capítulos, né? E tem muitas guerras, tem muitas situações ali em que o povo nefita e os lamanitas viveram, né? Em constante guerra. Mas tem algo que eu queria focar e tem a ver com o templo, por isso que eu quis trazer isso para o nosso vídeo de hoje, dessa semana. E está lá em Alma 53, e dali dos versículos de 10 até o 22, né? Eu não vou ler tudo, né, porque é muita coisa, mas eu queria falar sobre sobre esses versículos, que fala a respeito do que aconteceu. O povo de Amon, eles tinham feito um juramento de não pegar em armas. Então eles fizeram um convênio com o Senhor. Falou: Senhor, nós nunca mais vamos pegar em armas, nós não queremos mais derramar sangue, não queremos matar mais ninguém, não queremos fazer isso mais. Então eles enterraram as armas, fizeram lá como se fosse um ritual, né? E enterraram suas armas para nunca mais pegá-las para derramar sangue humano. E tudo bem, tudo certo. E aí os nefitas receberam o povo de Amon, deram lá a cidade, um lugar ali, né, um território chamado Gerson, e eles ficaram ali. Só que o que aconteceu? Com essa quantidade de guerras que estavam acontecendo ali, os lamanitas atacando os nefitas, e eles estavam sofrendo muito, o povo de Amon ficou aflito com toda essa situação. Porque eles viram que o povo nefita precisava de ajuda, precisava de soldados, e eles tinham feito convênio, e esse convênio, esse juramento era importante. E aí eles decidiram, depois de ver tanto sofrimento dos nefitas, eles não queriam deixá-los nessa situação, eles então resolveram pegar em armas. Para poder, então, vão quebrar o convênio, mas nós vamos ajudar os nefitas. Mas Elamã, que na época era um profeta de Deus, e também ele também batalhava, né, ele lutava, ele ficou muito preocupado e falou: não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem quebrar esse juramento. Se vocês fizerem esse juramento, vocês têm que viver. Então, por isso que eu estou trazendo essa mensagem hoje, de que nós precisamos viver os convênios que nós fazemos com o Senhor no templo. Precisamos viver os convênios que nós fizemos com o Senhor no batismo, e os homens viverem os convênios que fizeram no sacerdócio. Então, os convênios que nós fazemos com Deus, eles precisam ser cumpridos. Quando eles são quebrados,
aí a situação pode ficar ruim, né? Então, nós precisamos viver os convênios. A gente sabe de pessoas que no passado quebraram convênios e tiveram situações bem terríveis na vida deles. Um exemplo foi Sansão, né? Sansão quebrou convênios, quebrou mandamentos e acabou a vida dele sendo uma vida cheia de infelicidade, cheia de tristeza, e acabou perdendo a sua vida em razão disso. Então, quando a gente faz um convênio com o Senhor, a gente precisa viver esse convênio, custe o que custar. Temos que fazer o nosso esforço. Por isso que quando você vai ao templo, por exemplo, para fazer a sua investidura, aquele que está, se você está me ouvindo e você já fez, você sabe disso. Ninguém é obrigado a fazer o convênio. Então é perguntado, você quer realmente fazer? Quer viver esses convênios? Sim ou não. Você pode sair e não fazer. Mas a partir do momento que você faz e aceita, você deve viver. E eu não quero falar sobre a quebra de convênios. Eu quero falar sobre o viver os convênios, que isso é muito mais importante. Se você quebrar convênios sagrados, sérios, você deve buscar então ajuda do seu bispo, do seu presidente da estaca. Mas vamos falar disso, de viver os convênios. Então, muito interessante aqui que a gente vê que quando o povo de Amon viu essa situação e Elamã falou, não, vocês não vão quebrar o convênio, porque se vocês quebrarem, vai ficar complicada a vida de vocês, não façam isso. E aí, então, os filhos do povo de Amon, os jovens, não tinham feito convênio, não fizeram esse convênio de não pegar em armas. Eles, então, eram 2060 jovens que se dispuseram a lutar para defender os nefitas, de ajudá-los de alguma forma. E eles falaram, não, nós vamos, e nós fazemos um convênio de que nós vamos defender os nefitas, nós vamos fazer todo o possível para ajudá-los. Nem que a gente tenha que perder a nossa vida, mas nós estamos dispostos a fazer isso. E realmente eles fizeram. Elamã, então, eles escolheram Elamã para ser o seu comandante. Que maravilhoso, né? Imaginem só você ter o profeta do Senhor como um comandante ali do seu pelotão, né? O pelotão ali dos jovens de Elamã. E 2060 jovens, 2060 rapazes que foram lutar. E aquilo foi muito, muito interessante. E Elamã falou, não, tá bom, vamos lá, eu vou com vocês. E eles foram. E aqui várias vezes aparece a palavra convênio, aparece desses versículos que eu disse, do 12, do 10 até o 22, a gente consegue encontrar, na verdade até o 18, a gente vê a palavra convênio, palavra promessa, aparecerem 9 vezes. Por quê? Porque devido à importância disso. Um convênio que a gente faz, uma promessa que a gente faz, um juramento que a gente faz para o Senhor, de viver certas coisas, de fazer certas coisas. Como, por exemplo, no batismo, o nosso convênio é de tomar sobre nós o nome de Cristo, guardar os seus mandamentos e lembrar-se sempre de Cristo. Então, esse é o convênio que a gente faz. Então, precisamos viver, já que a gente fez o convênio por livre e espontânea vontade. E ao viver, e é isso que eu quero enfatizar, e não quero enfatizar a quebra, quero enfatizar ao viver os convênios, quantas maravilhosas bênçãos a gente recebe do Senhor por viver esses convênios. Lá com o Elder Ulisses Soares, a gente conversamos com eles várias vezes com ele lá, e ele falou muito disso, né, de viver realmente os convênios, como as pessoas são abençoadas. Como as pessoas, você vai ver na entrevista, assiste lá essa entrevista, ele falando sobre isso, as bênçãos que as pessoas recebem por viver realmente os convênios que faz no templo. E aí eu fui ver, né, como eu sempre faço, gosto de pegar algum discurso, né, que ali fala sobre isso. E aí eu peguei o discurso do presidente Nelson, de outubro de 22, que você conhece com certeza, que é vencer o mundo e encontrar descanso. O Elder Soares até fala sobre esse discurso na entrevista lá. Então, quando o presidente Nelson fez esse discurso, ele falou muito sobre
as bênçãos que nós recebemos por viver os convênios no templo. Porque não basta só você ser batizado e os homens receberem um sacerdócio e aí entrar no templo, né? Não basta só ter uma recomendação, só ser batizado, só ter o sacerdócio. Precisamos viver, ser fiéis a esses convênios. É isso que nos traz bênçãos. E aí agora a gente vai ver a quantidade de bênçãos. Nesse discurso, que eu até destaquei aqui as bênçãos que a gente recebe por viver os convênios no templo. E ele falou aqui, ó, eu queria começar, ele disse, eu vou pegar alguns trechinhos desse discurso, mas por favor leia esse discurso na íntegra para você entender bem o que significam os convênios, quais são as promessas, quais são as bênçãos referentes aos convênios. Ele disse assim, nos dias que estão por vir, veremos as mais grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo já viu, entre agora e o momento em que ele voltar com poder e grande glória. Ele concederá inúmeros privilégios, bênçãos e milagres para os fiéis. Bom, aqui a gente já começa, ele já fala de 3 bênçãos que a gente pode receber aqui, né? Mas é interessante que ele está dizendo que os dias que estão por vir, e a gente está vivendo esses dias, porque ele fez esse discurso em 2022, né? Nós estamos em 2024. Nós já estamos vivendo esses dias, né, de preparação. Nós estamos ajudando, ao coligar Israel, a gente está ajudando a preparação da segunda vinda do Salvador. E ele falou, olha, nós vamos ver grandiosas manifestações do poder do Salvador que o mundo jamais viu. Então, teremos inúmeras, e estamos vendo isso, a igreja está avançando, né? Na minha entrevista com o Elder Ulisses Soares, eu falei para ele, eu citei que daqui, só para a gente ter uma ideia, nós estamos falando do Brasil, né? Nós temos hoje 11 templos em funcionamento, mas nós temos mais 12 entre anunciados, em construção, enfim. Daqui 4 anos aproximadamente, nós vamos ter 23 templos em funcionamento no Brasil, fora os que vão ser anunciados daqui para frente. Mas olha a grandiosidade dessa bênção. Quantas famílias, quantas pessoas serão abençoadas em ter um templo mais perto? Porque é óbvio que o mais importante é você ir lá e fazer os convênios por você mesmo. Ótimo, tranquilo. Isso é o mais importante. Você faz os convênios com o Senhor e passa a viver. Depois você vai voltar ao templo para fazer por pessoas falecidas. Perfeito, muito bom. Mas tem outro detalhe importante. A frequência ao templo faz toda a diferença. Então não é só receber as suas ordenanças, não só fazer pelos entes queridos, mas também para a sua própria vida, para você se manter no caminho do convênio, é necessário visitar o templo com a maior frequência que você puder. Então, se você tem o templo mais perto de você, obviamente que você vai poder ir mais ao templo. E isso é tão grandioso que às vezes as pessoas não se dão conta da grandiosidade que é ter um templo perto. Às vezes a gente, eu me coloco aqui também, a gente não dá o devido valor por ter um templo próximo da gente. Ou seja, volto a repetir, é claro, o mais importante é a gente fazer os convênios com o Senhor, depois a gente faz pelos nossos entes queridos e nós vamos lá ajudar nesse trabalho, mas a partir do momento que nós vamos ao templo, com a maior frequência que nós pudermos, nós ficamos mais perto do Salvador. Então é isso, não basta só receber, eu recebi minhas ordenanças no templo, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Você precisa viver os convênios, mas você precisa ir mais ao templo. E é esse o grande objetivo do templo. Ter a casa do Senhor próximo da gente, é a gente visitar a casa do Senhor, é a gente visitar o Senhor. E a partir do momento que a gente visita o Senhor, a gente se torna mais como Ele.
a gente quer se tornar mais como ele. Teve um momento lá da visitação que o Elder Ulisses Soares fez com a gente. Nós visitamos as salas do templo e ali ele foi falando sobre as salas e tudo mais. E aí quando nós chegamos para entrar na sala celestial, ele falou, ó, agora a gente não vai falar nada, tá bom? Nós só vamos entrar e vamos sentir o Senhor ali com a gente. E é real. Realmente, a gente sabe que quando nós entramos na sala celestial, nós sentimos a presença de Deus. Porque a sala representa o lugar, a presença realmente do Salvador ali. A presença do nosso Pai Celestial ali. Claro que todas as outras, tudo no templo, né, reflete o Salvador. Várias coisas que tem ali mostra a representação do nosso Salvador. Por isso que a gente precisa ir lá sempre. É por isso que a gente precisa ir lá e a gente precisa não só fazer as sessões de investidura, participar das sessões de investidura, mas também das iniciatórias, também dos selamentos, do batismo vicário, né, do batismo lá, das confirmações, enfim. Tudo que a gente puder fazer no templo, vamos fazer. Porque tudo ali reflete, tudo ali mostra como que a casa do Senhor funciona. E quando nós fazemos essas ordenanças, seja por nós mesmos ou por nossos entes queridos, ou por outras pessoas falecidas, nós estamos mais perto do Salvador. A gente precisa ter consciência disso, de estar no templo mais e mais e mais. Como falei, repito, né, daqui 4 anos nós vamos ter 23 templos em funcionamento. Estarão funcionando em 23 lugares diferentes espalhados pelo Brasil. E eu estou falando só do Brasil, né? Tu podia falar do mundo aí, nossa, no mundo. Mas no Brasil, olha que bênção que nós temos. Então, você que está lá, está em Salvador, né? Que você mora ali na Bahia, até mesmo parte de Pernambuco, parte de Minas Gerais, outros, acho que são 3 estados ali que vão poder frequentar ali o templo em Salvador. Vão ao templo. Ali de Salvador, onde quer que você esteja. Se você está perto do templo, vá mais e mais e mais, quanto você puder. Vá ao templo e fique perto do Senhor. Bom, vamos falar das bênçãos então. O presidente Nelson ele fala aqui das bênçãos. Primeiro, ó, ele falou que nós vamos ter inúmeros privilégios, inúmeras bênçãos e milagres para aqueles que são fiéis. Então a gente precisa viver os convênios. Ele continua, queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, então tá bem, e os guarda, não adianta só fazer o convênio, a gente tem que viver os convênios. Quando a gente faz isso, quando a pessoa faz convênios no templo, na pia batismal, enfim, ele então recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico, quando o profeta fala suplico, aí a gente precisa pensar muito. Ele diz, suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. Que verdade maravilhosa? Que ao fazer e viver convênios no templo, nós vamos ter acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui, nós já vimos privilégios, bênçãos, milagres, e agora ele está dizendo de acesso ampliado. O que é o acesso ampliado? Se você vive leis mais elevadas, se você se elevou a viver as leis do Salvador Jesus Cristo na sua vida, se você está se elevando cada vez mais, se tornando mais como Ele, mais você vai ter acesso a Ele. Quando você precisar, Ele vai te abençoar, vai te ajudar. Porque o acesso vai estar liberado. Você tem amplo acesso ao Salvador, porque você está perto dele.
Por isso que eu estou dizendo, ó, vá ao templo o mais que você puder, porque você vai começar a ter mais proximidade com o Salvador. E quando você precisar, ele vai estar ali para te ajudar, para te dar essas bênçãos que o presidente Nelson está dizendo. Ele continua, a recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor. Então agora vamos ver outras bênçãos que ele está dizendo. Que a recompensa da gente guardar os convênios, ele está dizendo vamos suportar melhor nossas provações, tentações e tristezas. Então, esse poder alivia o nosso caminho. Então, está dizendo mais bênçãos aqui. Ó. Já falamos de privilégios, bênçãos, milagres, acesso ampliado a Jesus Cristo. E ele falou que nós vamos ter mais força para suportar as provações, as tentações e as tristezas. Gente, olha quanta coisa. Ele continua, as pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso ao seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial, olha só, de descanso que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. Então, isso aqui é grandioso. Então, as pessoas que vivem os convênios, né, as leis mais elevadas de Jesus Cristo, têm acesso ao seu poder mais elevado. Então, quanto mais eu elevo o meu padrão de viver o Evangelho e viver os convênios, mais eu vou ter acesso ao poder também mais elevado do Salvador. E ele volta aqui, e ele diz assim, né? Ele diz, olha, aqueles que guardam os convênios têm direito de um tipo especial de descanso que é concedido a elas. Um tipo especial de descanso. O presidente Nelson até cita essa escritura, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, é esse tipo de descanso, sabe? É quando você está passando por provas, dificuldades, tristezas, sejam elas quais forem. E se você vive os convênios, e se você está procurando ter uma vida reta, é como se o Senhor te abraçasse nas dificuldades, entende? É como se ele falasse assim, ó, eu estou aqui com você, estou aqui junto, vamos passar junto, eu não vou tirar as suas dificuldades, mas eu vou estar junto com você. É como se a gente estivesse num barco com o Salvador e a tempestade está vindo e está dizendo, eu estou aqui com você, vamos suportar junto, vamos aguentar junto. E então, quando a gente está junto com o Salvador, é muito diferente, a gente tem mais força para vencer. E a gente consegue descansar mais. Porque essa vida deixa a gente muito cansado. Com tantos problemas, tantas dificuldades, tantas tristezas que a gente passa, que você passa, que a gente ainda vai passar. Então, nós precisamos ter Ele, nós precisamos ter acesso ampliado a Ele para a gente suportar tudo isso. O presidente Nelson continua, cultivamos fé em Jesus Cristo ao nos arrependermos diariamente e ao guardarmos convênios que nos revestirão de poder. Permanecemos no caminho do convênio e somos abençoados por força. Então agora vai dizer mais bênçãos, ó, por viver os convênios. Nós vamos seremos abençoados com força espiritual, revelação pessoal, mais fé e com o ministério de anjos. Gente, é muita bênção. Você está entendendo o que o presidente Nelson está dizendo aqui? São muitas bênçãos. Ele está falando de... Olha quanta coisa que eu já falei aqui, ele já falou, na verdade, não eu. Privilégios, bênçãos, milagres, acesso ampliado, vamos suportar melhor provações, tentações e tristezas, vamos ter o acesso a ele, a um poder mais elevado, nós vamos ter força espiritual, revelação pessoal, fé,
e ministério de anjos. Então nós estamos falando, ele está falando aqui de anjos que vão estar conosco. Então o Salvador vai mandar para nós anjos, quando for necessário que nós passemos por determinadas coisas, ele vai nos enviar anjos. E isso já aconteceu na minha vida, isso acontece na vida de tantas pessoas. Eu vejo tantas pessoas sendo abençoadas por anjos que estão do outro lado do véu e que elas estão atuando para nos ajudar. Então isso é muito real. Até falei no meu vídeo, acho que foi da semana passada ou da outra, sobre aqueles espíritos daquela irmã que protegeram a casa dela. Então, é isso que o Senhor faz quando a gente vive os convênios. Mas é necessário viver os convênios, não adianta só fazer os convênios. Nós precisamos vivê-los para ter essas bênçãos. À medida, ele vai falar mais, olha só, à medida que nos esforçamos para viver as leis mais elevadas de Jesus Cristo, nosso coração. Agora vem mais uma bênção, tá? Mais uma, depois de tudo que ele já falou de bênção, está falando mais uma. Nosso coração e nossa própria natureza começam a mudar. Então a gente começa a ser transformados por viver os convênios. O Salvador nos leva para além da influência deste mundo decaído, ao nos abençoar com mais caridade. Então, olha as bênçãos que vêm além de tudo aqui que ele já falou. Vai abençoar a gente com mais caridade, mais humildade, mais generosidade, mais bondade, mais autodisciplina, mais paz e mais descanso. Gente, é muita bênção. É muita bênção. Ele disse: passem mais tempo no templo e busque entender como o templo nos ensina a superar este mundo decaído. Então, vá no templo, vá. Se você está longe, quando tiver caravana, não deixe de ir. Eu sei que é muito sacrifício. E pessoas fazem muito sacrifício. Mas o Senhor está abençoando cada vez mais. Como eu falei, daqui uns 3, 4 anos vão ter 20 templos, 23 templos em funcionamento e atuando. E o templo vai chegar mais perto de você, cada vez mais. E daqui a 4 anos, a primeira presidência vai estar anunciando mais e mais templos. Hoje, o foco é esse, é irmos ao templo e viver os convênios que nós fazemos lá. Faço um apelo, olha o que ele diz aqui. Eu sempre gosto de relembrar, quando fala de faço um apelo, imploro, suplico, a gente precisa ter muita atenção. Faço um apelo a vocês, meus queridos irmãos e irmãs, para que se tornem esse povo justo. Valorizem e honrem seus convênios acima de todos os outros compromissos. Ao permitirem que Deus prevaleça em sua vida, prometo que sentirão mais paz, confiança, alegria e, sim, descanso. É um discurso sensacional. São palavras confortadoras que nos ajudam a... Porque, gente, o que a gente quer ter nessa vida? Todo mundo fala, eu quero ter felicidade, eu quero ter paz, eu quero... Então tá bom. Faça convênios no templo e viva esses convênios. Os convênios no batismo, enfim, do templo. Faça isso e você vai, obviamente, receber todas essas bênçãos. Elder Dale G. Rutland também fez um discurso maravilhoso que se chama Acessar o Poder de Deus por Meio de Convênios. Também eu sugiro que você assista, né, ou leia esse discurso. Ele diz assim, ele explica o que é um convênio. Né? Um convênio é um compromisso para o qual devemos nos preparar. Um compromisso que devemos entender claramente e honrar de maneira absoluta. Então, ele está dizendo que é um compromisso que nos prepara, que a gente precisa entender claramente para honrar de maneira absoluta. Fazer um convênio com Deus é diferente de fazer uma promessa qualquer. Então, fazer um convênio com Deus é algo muito sério
E a gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, em viver os convênios, mas as bênçãos são muitas. Eu acabei de dizer aqui, citar que o presidente Nelson falou das bênçãos. São inúmeras bênçãos. São bênçãos que qualquer pessoa gostaria de receber nessa vida. Ele continua, a investidura. Então ele vai falar um pouquinho sobre a investidura, né? E achei muito interessante, porque ele fala realmente o que acontece lá. Ele fala, o caminho do convênio nos conduz às ordenanças do templo, como a investidura do templo. A investidura é a dádiva dos convênios sagrados de Deus que nos conectam mais amplamente a Ele. Na investidura, nós primeiro fazemos o convênio de nos... Qual o primeiro convênio que a gente faz lá no templo? Guardar os mandamentos de Deus. Legal. Qual que é o segundo? Ele fala de nos arrependermos com o coração quebrantado e espírito contrito. Qual o terceiro convênio? Vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Viver o Evangelho. Quarto convênio, guardar a lei da castidade. Quinto convênio, dedicar a nós mesmos e tudo o que o Senhor nos abençoou para edificar a sua igreja. Então, são 5 convênios que a gente faz na investidura no templo. São esses 5 que ele citou aqui. Se você viver isso, então vou repetir quais são. Guardar os mandamentos, se arrepender com o coração quebrantado e espírito contrito, viver o evangelho, guardar a lei da castidade e dedicar tudo que você tem ao Senhor. Consagrar tudo que você tem para o Senhor, para a igreja do Senhor nessa terra. Seja o que for necessário. São esses 5 convênios. Então, é muito importante que a gente viva os convênios. Então, ele está falando aqui que... Eu estou dizendo... O Elder Rand fala o que a gente tem que fazer, quais são os convênios que a gente faz. E o presidente Nelson fala das bênçãos que a gente recebe por viver esses convênios que ele acabou de citar aqui. São esses 5 lá. E a gente tem 3 no batismo também. Então, entende isso. A gente faz os convênios, vive e recebe as bênçãos. Isso é... Você nem precisa ficar... Bom, eu fiz aqui, vou ficar esperando. Você vai ser abençoado. Não tem jeito. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus na qual se baseiam as bênçãos. Quando você vive uma lei, você recebe a bênção. O Senhor está obrigado quando fazeis o que eu digo, ele disse, né? Eu estou obrigado a fazer... A abençoar você quando você faz o que eu digo. Eu estou obrigado, não é que eu posso, não, acho que eu não vou abençoar, não. Ele está pagando o dízimo, eu não vou abençoar ele, não. Ele está guardando a castidade, eu não vou abençoar ele, não. Ele não tem como fazer isso. Ele mesmo disse, eu estou obrigado. E a lei é irrevogável, é uma lei. Você vive um mandamento, você recebe a bênção. É lei. É uma lei dos céus. Então, a gente precisa lembrar disso sempre. Da importância de fazer os convênios com o Senhor no templo, de viver esses convênios. E aí as bênçãos virão. Não tenha dúvida. Agora, em nenhum momento eles disseram que vai ser fácil. Não, sua vida vai ser tranquila, você não vai ter dificuldade, não vai ter provação. É lógico que vai. Isso não vai mudar. Agora, quando você passa por uma tempestade e está com Cristo junto, você vai ter medo? Você vai fraquejar? Quando você está passando por dificuldades, perdeu um ente querido, faleceu, doença na família, ou uma pessoa próxima de você, ou provações financeiras, ou provações familiares, enfim, quais sejam, quaisquer uma. Se o Senhor está com você, você vai enfrentar isso com mais força. E você vai ter mais descanso. Ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E o que é ir a ele? É ir ao templo. É viver os convênios que você fez no templo. E aí acabou, já tá tudo certo. Mas você vai ter dificuldades, você vai ter provações. E faz parte. Não tem como não ter. Ninguém passa por essa terra sem passar por isso. Então, só que a diferença é que você tem o Salvador com você. Essa é a grande diferença.
O Elder Rutland, eu queria citar que ele conta uma experiência que foi muito impactante assim para mim, né, especificamente. Ele conta nesse discurso, depois você pode ler na íntegra, eu não vou falar tudo, mas ele fala que os avós dele, eles eram da Finlândia, e eles foram batizados na igreja, se filiaram à igreja em 1912. E estavam felizes da vida lá, participar de um ramozinho ali na igreja, na Finlândia e tal. E aí o avô dele faleceu. Se chamava Leander. Ele morreu de tuberculose. 5 anos depois, perdão, Leander morreu de tuberculose 5 anos depois, quando Lena estava grávida do 10º filho deles. Então, ele foi batizado, ficou 5 anos ali, e aí ele teve tuberculose. E a esposa estava grávida do 10º filho. E essa criança, esse 10º filho, era o pai do Elder Rutland. E aí a avó dele viveu, né? E ela não só viveu o falecimento do marido, mas olha só, gente, que provação dessa mulher. Mas também de 7 de seus 10 filhos. 7 filhos dela morreram dos 10, ficaram só 3. Imagina o que essa mulher passou sozinha, sem o marido, cuidando de 10 filhos e 7 deles morreram. Por quase 20 anos não conseguiu ter uma noite de sono. Durante o dia, ela se esforçava para providenciar alimento para sua família. À noite, cuidava de familiares que estavam à beira da morte. É difícil imaginar como ela conseguiu suportar tudo aquilo. Lena, que era o nome da avó dele, perseverou porque sabia que seu falecido marido e seus filhos poderiam estar com ela por toda a eternidade. A doutrina das bênçãos do templo, inclusive das famílias eternas, trouxe-lhe paz, porque ela confiava no poder selador. Olha que lindo, né? Então, o que trazia paz para essa mulher? Quais eram as bênçãos? Como é que a gente pode imaginar uma mulher viúva com 10 filhos e depois ela perde 7 filhos? Como é que a gente pode imaginar uma pessoa passar por tudo isso e suportar tudo isso? Com certeza, por ser uma mulher fiel, guardando seus convênios, o Senhor estava com ela. E ajudou ela a passar por tudo isso. Porque ela confiava nos convênios da vida eterna. Né? Ela confiava na bênção da vida eterna, das famílias serem eternas. Enquanto estava na mortalidade, ela não recebeu sua investidura, nem foi selada a Leander. Mas o poder selador, né, continuou sendo uma influência imprescindível em sua vida e parte de sua grande esperança para o futuro. Em 1938, Lena enviou registros para que as ordenanças do templo pudessem ser realizadas por seus familiares falecidos, alguns dos primeiros registros vindos da Finlândia. Quer dizer, ela não fez, porque morava muito longe do templo, ela não fez por ela, mas ela mandou registros dos seus familiares e, quer dizer, mesmo ela não podendo passar pelo templo, ela fez isso pelos seus entes queridos. E aí, então, esses foram um dos primeiros registros de falecidos que a Finlândia recebeu, que o templo recebeu lá, perto, o templo mais próximo dela, que não diz qual é. Depois que ela faleceu, as ordenanças do templo foram realizadas por outras pessoas em favor dela. E Leander e seus filhos em favor dela, né, do marido Leander e dos seus filhos falecidos. Vicariamente, ela recebeu sua investidura, foi selada a Leander, e seus filhos falecidos e meu pai foram selados a eles. Lena viveu como se já tivesse feito esses convênios em sua vida. Mesmo não tendo feito o convênio, ela viveu de forma reta, de forma digna. Sabia que seus convênios batismais e sacramentais a conectavam ao Salvador. Acreditava que nas veredas do Redentor seria conduzida à sua eterna mansão.
essa já é uma bênção gigantesca, essa esperança que lhe dava forças para continuar passando por tudo aquilo. Lena acreditava que ter aprendido sobre famílias eternas antes de passar pelas tragédias de sua vida foi uma das grandes misericórdias de Deus. Por meio dos convênios, ela recebeu o poder de Deus para perseverar e superar a influência negativa de seus desafios e de suas dificuldades. É isso que você precisa entender, que eu preciso entender. Que o Senhor, quando a gente vive os convênios, Ele nos abençoa, Ele nos guia, Ele nos conforta, Ele nos ajuda, Ele manda anjos, a gente tem acesso ampliado a Ele, por isso, eu volto a repetir, vá ao templo o máximo que você conseguir, para estar perto do Senhor. Os 2.000 guerreiros de Elamã, os 2.060 guerreiros de Elamã, eles fizeram um convênio com o Senhor de que eles iriam ajudar os nefitas. E eles confiavam, porque eles eram homens fiéis, eles guardavam os convênios, eles confiavam que o Senhor iria protegê-los. Eles acreditavam nos ensinamentos das mães deles. E eles viveram. E depois das batalhas, de diversas batalhas que eles passaram, Elamã, sempre que terminava a batalha, ele ia lá ver se os meninos dele estavam vivos. E nenhum se perdeu. Nenhum morreu em batalha. O Senhor os preservou, porque eles viveram os convênios. Viva os convênios que você fez. Eu ainda não passei no templo, ainda não recebi minha investidura. Lembra da mãe da avó de Elder Lundgren? Viva os convênios do batismo. Viva os convênios que você fez já, se você ainda não fez. Mas quando você puder, faça a sua investidura. Você vai fazer convênios mais elevados. Você vai ter acesso mais elevado às bênçãos do Salvador. As bênçãos todas que eu citei aqui, que o presidente Nelson nos enumerou, né? Colocou ali uma quantidade enorme de bênçãos que todos nós queremos receber nessa vida. Então, a minha mensagem de hoje é essa. Primeiro, faça convênios com o Senhor, vá ao templo e faça convênios. Viva os convênios que você fez lá. E você vai ter acesso ampliado às bênçãos, às enormes bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Acredite nisso. Seja fiel, suporte as provações, suporte as tentações, que eu sei que você passa por muitas delas. Mas lembre-se, confia no Senhor de todo o teu coração. Cristo disse, vinde a mim, se você está cansado, você está oprimido, você está sofrendo. Vinde a mim, ele falou, e eu vou aliviar o seu cargo, o seu peso, eu estarei com você nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo.